Apocalipse 3, verso 20. Eu não ia pregar isso, irmãos. Eu não ia pregar isso. Eu já estava com o texto separado aqui no meu celular. Eu ia pregar Mateus 25. Eu ia falar sobre as 10 virgens. Mas na hora que aquela irmã contou do testemunho sobre a filha dela, e ela disse que Jesus está batendo na porta de muitas pessoas, e as pessoas estão perdendo a oportunidade. Irmão, ali eu peguei essa palavra. Eu entendi que o que Deus quer falar com a igreja, porque eu também faço parte da igreja, é que Jesus está à porta, e Ele bate, irmãos. Olha só o que diz o texto. Nós vamos ler até o verso 22. Eis que estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta. Não é eu estou à porta. Eis que eu estou à porta e bato. Irmãos, quando nós batemos na porta, é para chamar alguém que está do lado de fora ou chamar alguém que está do lado de dentro? De dentro. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Se alguém ouvir a minha voz, o Espírito Santo fala todos os dias conosco, irmãos. O Espírito Santo traz uma palavra de Deus todos os dias ao meu coração e ao seu coração. Mas, irmãos, na loucura do dia a dia, muitas vezes nós não damos ouvido àquilo que o Espírito Santo fala conosco. Quando eu trabalhava em Campinas, irmãos, eu pegava o ônibus todos os dias para ir para Campinas. Um dia eu sentado no banco do ônibus, 2 pessoas que estavam sentados no banco à minha frente, eles estavam conversando algo entre eles, que não tinha nada a ver com a palavra de Deus. E ali eu fui despertado para ouvir o que eles estavam falando. E olha que eu não sou assim, hein, irmãos. Eu não tenho curiosidade de saber nada. Se capotar um carro do outro lado da avenida, eu não vou sair lá para olhar, mas vai ter gente que vai sair correndo para ver o que aconteceu. E nada de errado aí. E eu comecei a ouvir que essas pessoas estavam falando, eles começaram a falar uma coisa e Deus começou a falar comigo. Deus começou a trazer respostas comigo. Porque Deus usa às vezes até uma conversa de um ímpio para falar conosco. Certa ocasião eu voltando do trabalho em Campinas, desci na rodoviária antiga, eu morava ali perto. Peguei a rua 11 de julho para descer para casa, eu morava numa travessa da 11 de julho. De repente, irmãos, vem um morador de rua, com um saco preto nas costas, na minha direção. Eu falei, pronto, já vai me pedir coisa. Por Deus que está no céu. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele não me pediu um centavo, mas ele pregou a palavra de Deus para mim. Então Deus fala em todo momento, Deus nos chama a todo momento, Ele bate na porta, a todo momento Ele está batendo na porta do meu coração, Ele quer entrar. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, irmãos, o nosso coração tem uma porta, e só nós podemos abrir, para Ele entrar e fazer morada. Ele não é invasor, irmãos, Ele não vai invadir propriedade alheia. Jesus não vai entrar à força no meu coração. Jesus não vai entrar pela força na minha vida. Eu preciso ouvir a voz dEle e abrir a porta e falar, Jesus, entra, senta na mesa, faça uma ceia comigo, e Ele vai fazer, irmãos. E aí continua o verso 21, ele diz assim, no verso 21,
Ao vencedor, na minha diz assim, ao que vencer, eu vou ler na minha Bíblia, irmãos. Aqui é a revista e corrigida, pode deixar essa versão aí. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me no meu trono, e sentei-me com o meu Pai no trono. Amados, na versão da Bíblia Almeida, revista e corrigida, diz assim, ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Jesus como homem, como ser humano aqui na terra, irmãos, ele venceu toda a tribulação que ele viveu na vida. Jesus como ser humano, irmãos, passou pelas piores humilhações que um ser humano até hoje não passou. Ele suportou dores por amor a mim e você, que nós não suportaríamos nem pelos da nossa família. Jesus viveu traumas, Jesus viveu rejeição, Jesus se sentiu rejeitado, abandonado, rejeitado não, mas abandonado até pelo próprio Pai, porque Ele mesmo, quando estava prestes a morrer, Ele disse, Pai, por que me abandonastes? Mas Ele não era Deus, Ele não era o Filho de Deus. E por que que Ele passou por tudo isso? Porque Ele deixou o exemplo como ser humano, porque Jesus era homem, mas Ele era Deus, era o Deus encarnado. Então, amados, Jesus ele deixou o exemplo para mim e para você, dizendo nesse versículo, eu venci, eu passei pelo que nenhum de vocês jamais passará na vida de vocês, eu venci, se eu venci, vocês também podem vencer na vida de vocês. Ao vencedor do que, irmãos? Dessa caminhada cristã, dessa pegada cristã, irmãos, porque todo dia é uma guerra, todo dia é uma luta. Irmãos, nós éramos do diabo, por causa do pecado nós éramos do diabo. O diabo nos prendia, irmãos, não era nas suas mãos, ele nos prendia, irmãos, nos dentes. Nós estávamos aqui, quando nós tivemos um encontro com Jesus, sabe o que Jesus fez? Ele pegou a gente, arrancou das garras de Satanás. Por isso que muitas vezes você, quando vem para a igreja, no início da sua caminhada, você está machucado, você está ferido, você está desiludido, não tem mais fé, não tem mais esperança. Mas Jesus conseguiu entrar na porta do seu coração. E aí Ele vem e diz para mim e para você, olha, se vocês vencerem, se vocês se manterem fiel até o fim, eu darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Irmãos, que honra! Eu não preciso nem me assentar com Ele no trono, irmãos. Se eu for o último da fila, eu já vou estar feliz, irmãos. Porque ou eu vou para o céu, ou eu vou para o inferno. E eu escolho o meu destino. Você escolhe o seu destino. Você escolhe para onde você quer ir. Eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de Cristo, mas saiba qual é o seu destino. Não tem dois caminhos. Jesus disse que um caminho é largo e leva à perdição, o outro caminho é apertado, mas conduz à salvação. E Jesus diz, entrai pela porta estreita, porque a porta larga vos levará para o inferno. E tem pessoas que falam, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber nada, mas pelo menos tenha consciência para onde você vai na eternidade. Então, irmão, Jesus fala assim, permaneçam fiel, que vocês vão ter um paraíso para passar a eternidade.
Eu quero ir para lá, irmãos. Eu não sei como vai ser, mas eu quero ir para lá. Porque a vida aqui, irmãos, por mais que às vezes é gostosa, é sofrida. Nós passamos por traumas, violências, humilhações. E só em saber que lá não terá nada disso, amados, vai ser uma bênção muito grande. Então ele diz, assim como eu também venci, e sentei-me. Irmão, já pensou se Jesus, na hora que estava indo na cruz, ele tivesse desistido? Já pensou naquele momento, no Monte Getsêmani, antes dele ser traído por Judas Iscariotes, quando ele estava ali fazendo a sua última oração, agonizando, porque o pecado já estava vindo, o pecado do mundo estava vindo sobre Jesus. Irmãos, a ponto de ele prostrado orar, a Bíblia diz que ele transpirava sangue, tamanha pressão. Naquele momento ele disse: meu Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Ou seja, Jesus, irmãos, por pouco não desistiu da cruz. Só que ele sabia que se ele desistisse, Deus não era Deus. Mas ele falou: todavia, afaste de mim este cálice. Ele olhou para o propósito, irmãos, ele não olhou para o que ele ia passar. Deixa eu falar uma coisa para vocês, amada igreja. Com Cristo ou sem Cristo, se nós tiver que passar por momentos difíceis na vida, nós vamos passar. Mas nós temos uma esperança. E João continua, irmãos, escrevendo às igrejas: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo está constantemente falando à igreja. Então você que está aqui e ainda não abriu a porta do seu coração para Jesus, saiba que Ele está todos os dias batendo na porta do seu coração. E se em algum momento da sua vida você decidir abrir a porta para Jesus, Ele vai entrar, Ele vai te perdoar, Ele vai te curar, Ele vai te regenerar, Ele vai te transformar numa nova pessoa. Talvez Ele vai ter que continuar batendo ainda na porta de alguns durante muito tempo, mas Ele não vai desistir de você. Ele não vai, Ele te ama. Ele morreu na cruz por você. Ele morreu na cruz por nós, amada igreja. Então, se você ouvir Ele bater na porta do seu coração, abra ela em nome de Jesus. Então, irmãos, eu deixo essa pequena palavra para os irmãos meditarem, refletirem durante a semana. Porque o Espírito Santo diz à igreja: e quem é a igreja? Eu e você. Esse prédio não é igreja, nunca será. A placa que está aí do lado de fora nunca será igreja. Igreja são pessoas. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos o corpo, Ele é a cabeça. Então, irmãos, o corpo segue o que a cabeça manda. Amém?